Conta um Conto apresenta De Voltaire, Sonho de Platão. Narração Marcelo Fávaro. Platão sonhava muito, e não menos se tem sonhado até agora. Imaginava ele que o ser humano era outrora duplo, e que, como castigo de suas faltas, foi dividido em macho e fêmea. Demonstrara que não pode haver senão 5 mundos perfeitos, porque na matemática só há 5 corpos regulares. A sua república foi um de seus grandes sonhos. Sonhara ainda que o dormir nascia da vigília e a vigília do dormir, e que se perde infalivelmente a vista contemplando um eclipse, a não ser numa bacia d'água. Eis aqui um de seus sonhos, que não é um dos menos interessantes. Fantasiou que o grande demiurgo, o eterno geômetra, depois de povoar o infinito de globos inumeráveis, quis experimentar a ciência dos gênios que haviam testemunhado o seu trabalho. Deu a cada um deles uma pequena porção de matéria para que a afeiçoasse a seu modo. Mas, da mesma forma que Fídias e Zeuxis distribuiriam aos seus discípulos o material para fazerem estátuas e quadros, se é permitido comparar as pequenas coisas às grandes. Demogorgon recebeu como partilha a porção de lama que lhe chama a terra, e tendo-a arranjado, tal como hoje a vemos, julgava ter feito uma obra-prima. Pensava haver subjugado a inveja e esperava elogios, até mesmo de seus confrades. Muito ficou surpreso de ser recebido com forte vaia. Um deles, que não poupava gracejos, disse-lhe: na verdade, fizeste um excelente trabalho. Dividiste o teu mundo em 2 e puseste um grande espaço d'água entre os 2 hemisférios, a fim de que não houvesse comunicação entre ambos. Os humanos vão enregelar-se nos teus 2 polos e morrer de calor na tua linha equatorial. Distribuíste prudentemente pelas terras grandes desertos de areia, para que os viajantes morressem de fome e de sede. Estou muito satisfeito com os teus carneiros, as tuas vacas e as tuas galinhas. Mas, francamente, não vou muito com as tuas cobras, nem com as tuas aranhas. As tuas cebolas e alcachofras são excelentes, sim, mas não concebo qual foi a tua intenção ao cobrir a terra de tantas plantas venenosas, a menos que tivesses o desejo de envenenar seus habitantes. Parece-me, por outro lado, que formaste umas 30 espécies de macacos, muito mais espécies de cães e apenas 4 ou 5 espécies de homens. É verdade que deste a esse último animal aquilo a que chamas razão, mas, para te falar com toda sinceridade, essa tal razão é demasiado ridícula e muito se aproxima da loucura. Parece-me, aliás, que não fazes grande caso desse animal de 2 pés, visto lhe haveres dado tantos inimigos e tão pouca defesa, tantas doenças e tão poucos remédios, tantas paixões e tão pouca sabedoria. Pelo que se vê, não queres que fiquem muitos desses animais sobre a face da terra, pois, sem contar os perigos a que os expões, arranjaste de tal modo as coisas que um dia a varíola arrebatará regularmente todos os anos a 10ª parte dessa espécie, e a irmã dessa varíola envenenará a fonte da vida nos 9 décimos restantes. E como se ainda não bastasse, fizeste de modo que metade dos sobreviventes se ocupará em demandas, e a outra metade em matar-se. Eles, sem dúvida, muito te ficarão devendo. E fizeste, na verdade, uma bela obra. Demogorgon enrubesceu. Bem sentia que na sua obra havia mal moral, e mal físico também, mas sustentava que havia mais bem que mal.
É fácil criticar, disse ele. Mas achas tão fácil fazer um animal que seja sempre razoável, que seja livre e que jamais abuse da sua liberdade? Pensas que, quando se tem de 9 a 10 mil plantas para fazer proliferar, seja tão fácil impedir que algumas dessas plantas tenham qualidades nocivas? Imaginas que, com certa quantidade de água, de areia, de lama e de fogo, não se possa ter nem mar nem deserto? Acabas, senhor trocista, de arranjar o planeta Marte. Veremos como te houveste com os teus costados e que belo efeito onde fazer as tuas noites sem lua. Veremos se entre a tua gente não há nem loucura nem doença. E com efeito os gênios examinaram Marte e caíram de rijo sobre o galhofeiro. Nem o grave gênio que modelara Saturno foi poupado. E os seus confrades, os fabricadores de Júpiter, de Mercúrio, de Vênus, tiveram cada um de suportar censuras. Escreveram grossos volumes e brochuras, disseram frases de espírito, fizeram canções, ridicularizaram-se uns aos outros. As facções se desmandaram na linguagem, até que o eterno demiurgo impôs silêncio a todos. Fizestes, lhes disse ele, coisas boas e coisas más, porque tendes muita inteligência e sois imperfeitos. As vossas obras durarão somente algumas centenas de milhões de anos, após o que, já possuindo mais experiência, haveis de fazer coisa melhor. E só a mim é dado fazer coisas perfeitas e imortais. E eis o que Platão ensinava aos discípulos. Quando parou de falar, um deles disse-lhe: E aí então vós acordastes?